De volta, meus amigos, meus queridos. Depois de um tempo aqui sem postar nas redes sociais e no YouTube, lá no final do vídeo eu vou falar sobre isso, para comentar a notícia do momento. Sim, aconteceu a reunião entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump para tratar sobre a questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. A reunião parou o WhatsApp bolsonarista, parou as redes sociais bolsonaristas. Ontem o mundo político acordou em choque e o grupo de WhatsApp do Telegram dos patriotas entrou em colapso. Lula e Donald Trump finalmente se reuniram. Sim, aquele mesmo Trump, ídolo máximo da extrema-direita tupiniquim, apertou a mão do homem que Eduardo Bolsonaro jura que é a encarnação do comunismo em pessoa. Foi tanta contradição junta que até o algoritmo do Telegram pediu férias. E para quem estava torcendo contra e se mexendo contra o Brasil, esse pessoal agora deve estar se escondendo debaixo da cama de medo ou de raiva. Eduardo Bolsonaro, até pouco tempo atrás, jurou de pé juntos que o Brasil nada faria com os Estados Unidos, pois para poder ter alguma reunião, algum encontro, falar alguma coisa com a Casa Branca, teriam que passar por eles. Por ele, Eduardo Bolsonaro, e pelo Paulo Figueiredo, neto do ditador brasileiro, que já foi inclusive até condenado, pois é. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de tentativa de aproximação. O Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra, e é tudo ou nada. Ficou ruim pro Bananinha, hein? Segundo fontes da diplomacia e de alguns memes, o encontro foi cordial. Lula falou, claro, sobre a questão tarifária, conversou com Trump, explicou sobre tudo, falou sobre a questão da condenação de Jair Bolsonaro, dando a entender pro Trump que Bolsonaro é um nada. Isso mesmo. Disse que toda a tramitação da condenação de Bolsonaro foi legal, inclusive com provas criadas pelos próprios acusados. Isso aqui todo mundo já sabe. Mas parece que o Trump não sabia, dando a entender que foi enganado. O assunto Bolsonaro, inclusive, na reunião, nem era para ser citado. Trump deu a entender que não estava preocupado em nada com a questão do Bolsonaro lá, e só falou sobre ele quando foi questionado por uma jornalista brasileira, uma perrapada lá da Globo News, que começou a querer tocar no assunto do inelegível. Trump ficou um pouco desconfortável e disse para ela que não era da conta dela se meter nisso, que Bolsonaro é uma página virada. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Era porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Convidei ele para ir à COP,
outra vez, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Essa questão aí da reunião aconteceu, não é porque o Trump estava morrendo de amores pelo presidente Lula e pelo Brasil, não. Foi questão de dinheiro, de bolso, que estava sendo prejudicado pelo Brasil. Aí, uma análise perfeita do professor Leonardo Trevisan deixou bem claro do que se tratava, por que aconteceu a reunião brasileira. Foi só uma grande movimentação do Brasil que conseguiu se manter estável, mesmo com as imposições das tarifas americanas que acabaram prejudicando eles mesmos. Veja aí um detalhe. Doeu no bolso. O que aconteceu, o X da história para a mudança do clima com os Estados Unidos foram os resultados da balança comercial brasileira de agosto e de setembro. Se não olhar para isso aí, não entende nada. A Câmara de Comércio americana foi muito ágil, muito esperta, de mandar imediatamente para lá os resultados. Que resultados foram esses? O Brasil, em agosto, a partir do tarifaço, vendeu 18,5% a menos para os Estados Unidos. Mas, na conta final de agosto, o Brasil vendeu, em relação a agosto de 2024, quase 4% a mais. Em outras palavras, de uma forma bem clara que todo mundo pode entender o motivo. O Brasil tinha outro freguês. Se os Estados Unidos não queriam comprar, tinha quem queria comprar. A Ásia inteira, Egito, Filipinas, a China comprou toda a carne que os americanos não compraram. A soja, sem dúvida nenhuma, todos vieram compraram. Quando nós olhamos para esse quadro, nós observamos que os Estados Unidos perceberam claramente que eles estavam perdendo negócios com o Brasil. O Brasil tinha outros meios, outros fregueses, outras portas para bater. Não foi só agosto, setembro foi pior. Setembro nós vendemos 20% a menos para os Estados Unidos e crescemos 4,5% no volume exportado. Peraí, como é que é? Quer dizer que sem Estados Unidos nós continuamos a vender mais? Quem se mexeu foram eles. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Tua pergunta é básica. Você não entende esse climão legal, essa alegria generalizada, o Lula sentado tranquilo na cadeira, o presidente Trump brincando, se você não olhar para a balança comercial brasileira de agosto e setembro. No meio disso tudo, o mundo assistia a cena que parecia ter saído de uma fanfic política escrita por um estagiário de Brasília com muito tempo livre. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro até agora deve estar tentando entender o que aconteceu. Não se movimentou até agora nas redes sociais para comentar nada. Após o próprio Trump confirmar o encontro em sua rede social, tirar fotos, inclusive fotos apertando a mão do presidente Lula. Para você ter uma ideia, durante a reunião foi notório a presença de espírito do presidente Lula, que estava sentado com as mãos livres, com as pernas cruzadas, enquanto o presidente americano parecia estar sentado acuado, meio curvado, de cabeça baixa. Pois é, até nisso o presidente Lula dá um banho de comportamento como um verdadeiro diplomata. Dizem que nesse momento aí, nos bastidores, o 03 travou igual computador de lan house rodando o Windows XP. Os bolsonaristas, coitados, estão agora em colapso ideológico. Como defender Trump e odiar o Lula se agora eles estão sorrindo na mesma foto? O dilema foi tamanho que alguns passaram o dia revisando vídeos do mito por aí, tentando falar nos WhatsApps bolsonaristas de que era uma farsa, de que Lula era um clone, tentando restaurar a fé perdida. Notícia boa para o Brasil e triste para os bolsonaristas que até pouco tempo atrás estavam lá festejando as imposições contra o nosso próprio país. Eduardo Bolsonaro jogou para o tudo ou nada. Mas para quem joga para o tudo ou nada, pode-se também se contentar com o nada. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão sendo um belíssimo cabo eleitoral do Planalto para 2026. Não vai dar nem para chegada
do pé do Tarcísio na concorrência pela presidência da República. E para você que me segue aqui nas redes sociais e no YouTube, é bom lembrar o seguinte: até pouco tempo atrás eu tive as contas hackeadas, invadiram o sistema do meu celular, pessoas tentavam ligar para mim do meu mesmo número, então eu tive alguns problemas aí para conseguir recuperar as contas do YouTube, das redes sociais, inclusive do WhatsApp. Algumas pessoas se passaram por mim, então é bem complicado, foi bem complicado para mim conseguir recuperar essas contas. Estou voltando agora nesse momento com esse vídeo, então prometo a vocês que voltarei fazendo análises o tempo todo. Podem voltar a me seguir lá nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, @jtabireza. No YouTube, canal Tabireza News. E para você, não deixe de me seguir. Curta, comente, compartilhe essa informação, essa notícia, o meu canal com várias outras pessoas. É fácil, é de graça, não demora muito, é facinho. Então, só ajuda o seu colega aí a conseguir chegar a maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado pela companhia até aqui. Um ótimo dia. Um abraço do Jorginho.